Durante 6 meses, a equipe médica em um hospital memorial humilhou Aurora Bennett, a enfermeira tímida que evitava o contato visual. Houve contato e derramaram café. Eles riram. Eles a repreenderam, chamando-a de incompetente. Eles tinham não fácil ideia daquela mulher frágil de azul. Scruggs era um ex-comandante do Exército dos Estados Unidos. Com 12 anos de operações especiais experiência. Quando fortemente armado uma equipe mercenária invadiu o hospital para executar um paciente militar protegido, os médicos arrogantes finalmente descobriram quem realmente estava entre eles. E eles perceberam tarde demais que tinham subestimado a pessoa errada. Poderia uma enfermeira que você ignora todos os dias, na verdade seja um herói de guerra condecorado escondido em planície e visão. O que acontece quando as ovelhas ela remove seu disfarce e os lobos eles percebem que estão presos com um leão? Se essa história te prende do início ao fim. Assento, clique no botão de curtir e inscreva-se para mais histórias incríveis e inéditas. Histórias. Deixe um comentário dizendo quem é o herói silencioso que você nunca notou. Uma mancha de café se espalhou pelo rosto do médico. O impecável casaco branco de Julian Thorne, com um teste de humilhação em uma cabana de rugidos. Aurora Bennett ficou paralisada, o vazio copo de isopor tremendo em sua mão, seus olhos cinza-azulados fixos nos ladrilhos do chão do terceiro andar do Memorial Hospital Corredor. Jesus Cristo! Bennett Thorne explodiu, sua voz ecoando pelo ar as paredes estéreis. Aos 61 anos, com cabelo escuro perfeitamente penteado e um maxilar bem definido. Que pertencia a uma colônia anúncio, ele era do hospital cirurgião cardiotorácico renomado, e ele sabia um casaco de $300. Você tem algum? Tem ideia de quanto custa a lavagem a seco? Estou tão desculpe, Dr. Thorne, sussurrou Aurora. Sua voz quase inaudível. Seus ombros. Curvado para frente instintivamente, fazendo seu corpo de 54 anos parece ainda menor. Eu não te vi virando a esquina. Com o que posso pagar? Thorne zombou, dando leves toques na mancha com um punhado de toalhas de papel que um próximo morador ofereceu-se nervosamente. Seu salário de enfermeira. Isso vai te custar 3 contra-cheques. Ele olhou para o residente, um jovem chamado Shen, e rolou seus olhos dramaticamente. É por isso que eu digo administração, precisamos de padrões de competência para a equipe de apoio. Ela está aqui há 6 meses. E continua andando por aí como se estivesse assustada. Rato. As mãos de Aurora continuavam a tremer. Enquanto ela pegava a xícara que havia caído. Algumas gotas de café respingaram nela. Ela tinha um uniforme cirúrgico azul médio, mas não tinha reconhecê-los. Seu cabelo loiro sujo, preso em um rabo de cavalo desarrumado com mechas soltas caíam ao redor de seu rosto, parcialmente obscurecia a fina cicatriz de 3 centímetros. Acima da sobrancelha esquerda dela. Saia da minha frente. Vista, Bennett, disse Thorne, acenando para ela. E da próxima vez, observe. Para onde você está indo? Alguns de nós estamos na verdade, estamos salvando vidas aqui. Aurora assentiu rapidamente com a cabeça, virou-se e saiu arrastando os pés. Pelo corredor, seu branco gasto sapatos de enfermagem fazendo um leve rangido sons contra o chão encerado. Atrás ela ouviu a voz de Thorne ecoar por ali. Eu juro, Shen, se ela não fosse parente de alguém do conselho, ela teria sido demitida há meses. A mulher mal consegue manusear um carrinho de medicamentos sem olhar como se ela fosse ter um ataque de pânico. O que o Dr. Thorne não percebeu? O que? Ninguém no hospital memorial jamais percebeu era assim que os olhos de Aurora deu uma olhada rápida no corredor antes da colisão, catalogando saídas, calculando distâncias, observando posições de cada pessoa dentro de um raio de 15 metros raio. Ele não percebeu isso enquanto as mãos tremiam quando observadas, elas tinham sido perfeitamente estável quando estava sozinha preparando o café. Ele não percebeu a maneira como ela se movia em absoluto silêncio apesar de parecer desajeitada,
ou como ela o portão de embaralhamento nunca a criou de fato. Tropeçou, e certamente não percebeu. As cicatrizes cirúrgicas precisas nas costas de suas mãos, pequenas marcas desbotadas de extração de estilhaços, ou a maneira como ela postura, apesar de sua aparente fraqueza, manteve seu centro de gravidade perfeitamente equilibrado e pronto para uso em qualquer lugar. Direção. Aurora Bennett havia aprendido há muito tempo atrás. A melhor maneira de desaparecer era tornar-se exatamente o que as pessoas esperavam ver. Nada. Elas chegaram ao posto de enfermagem no ala cirúrgica onde duas outras enfermeiras estavam fofocando sobre os prontuários dos pacientes. Rebecca Walsh, uma mulher de porte avantajado em sua na casa dos 50, ele olhou para cima e deu um sorriso irônico. Deixe-me. Acho que você irritou o Dr. Thorne de novo. Aurora assentiu com a cabeça, pousando sua sacola vazia. Xícara. Derramei café nele. Claro. Você fez sim, suspirou Rebecca. Aurora, querida, você precisa criar coragem. Do jeito que estes médicos te tratam como um idiota, que vergonha. Nem mesmo os estagiários sabem disso. Te respeito. Só quero fazer meu trabalho. Aurora disse baixinho, entrando no sistema. Terminal de computador. Sua voz era monótona, sem emoção, o equivalente vocal de papel de parede bege. Bom, agora é sua vez de trabalhar hoje à noite. Inclui assumir o atendimento do excesso de pacientes no pronto-socorro, Rebecca disse, empurrando uma pilha de pacientes. Arquivos do outro lado da mesa. Estão com a equipe completa e sobrecarregados. Aparentemente, há alguma prioridade alta. Transferência militar proveniente de Joint Base Lewis MC Corps. Caso de trauma. Pronto-socorros médicos estão todos empenhados. Auroras, os dedos pararam por um microcon no teclado antes de retomar a digitação. Transferência militar. Sim, algum tipo de transferência. Um membro das forças especiais ficou ferido durante um exercício de treinamento ou algo assim classificado. Você sabe como eles são. Detalhes. Ele deve chegar por volta de 2 horas. Rebecca olhou para o relógio. Isso em cerca de 40 minutos. Dr. Thorne está disponível para cirurgias, caso seja necessário. Junto com o Dr. Morrison, da área de trauma. Sabemos a natureza das lesões. Aurora perguntou, com a voz ainda cautelosa. Neutro. Informação parcial. Limpa a garganta, Rebecca disse, dando uma risadinha. Através de um tablet. Ferimento por arma na parte superior. Tórax. Possível pulmotórax hipertensivo. Perda significativa de sangue. Ele está temporariamente estabilizado, mas precisa intervenção cirúrgica. Eles estão levaram em uma ambulância militar com sua equipe. Aurora assentiu lentamente. Seus cinza olhos azuis fixos na tela à sua frente. Dela, mas sua mente estava em outro lugar. Transferência militar de alta prioridade, especial forças, exercício de treinamento. O familiar a terminologia despertou algo nela. Peito, uma combinação de memória muscular e a resposta emocional que ela imediatamente suprimido. Bennett, doutor, a voz de Thorne interrompeu seus pensamentos. Ele estava se aproximando do posto de enfermagem. Agora vestindo um novo casaco branco, sua expressão ainda é azeda. Já que você é aparentemente incapaz de lidar com coisas simples, tarefas como passear com café, deixe-me. Sejamos muito claros sobre esta noite. Quando isso chega a paciente militar, você deve ficar fora do caminho. Apenas observe. Não toque em nada. Não faça nada. Sugestões. E, pelo amor de Deus, não. Larguem tudo. A última coisa que precisamos é você causando um incidente internacional por contaminar um campo estéril ou derrubando uma bandeja de instrumentos. Sim, a doutora. Thorne, Aurora disse, seus olhos deixando-me cair sobre a mesa. Estou falando sério. Bennett.
Esses militares já sou paranoico o suficiente sem ter que me preocupar. Sobre funcionários incompetentes. Sua equipe irá provavelmente querem observar os procedimentos. E eu não vou deixar você fazer isso. O hospital parecia em mau estado. Thorne recorreu a Rebecca Walsh. Você é a principal neste caso. Bennett é sua sombra, e eu sombra cruel. Ela não faz nada. A menos que você diga explicitamente para ela fazer isso. Entendido, doutor, disse Rebecca. Filmando Aurora com um olhar de compaixão, depois Thorne se afastou. Aurora voltou para seu trabalho no computador, metodicamente revisar e atualizar prontuários de pacientes. Horários de medicação. Suas mãos, que tinha tremido tão violentamente quando Thorne estava observando, estavam agora absolutamente firmes como eles voaram pelo teclado. Ela puxaram o paciente que estava chegando informações na tela dela. Paciente patente omitida. Unidade Naval Grupo de Desenvolvimento de Guerra Especial. Idade 32. Lesão. Ferimento por arma de fogo na parte superior direita do tórax. Segundo espaço intercostal. Suspeito tensão. Pneumotórax. Perda sanguínea estimada, 1.200 centímetros cúbicos no umbigo Grupo de Desenvolvimento de Guerra Especial. A mandíbula de Aurora se contraiu quase completamente. Imperceptivelmente. 10 GRU, anteriormente conhecida como SEAL Team 6. Quem quer que estivesse entrando por aquelas portas não era apenas força especial. Ele estava entre os guerreiros de elite dos Estados Unidos militar. E ele estava morrendo. Às 1h47. A sala de emergência do hospital, as portas se abriram de repente. Aurora estava parada. Perto do fundo da sala de emergência, parcialmente escondido atrás de um carrinho de suprimentos, exatamente onde lhe haviam dito para se posicionar. Ela mesma. Ela observou enquanto era controlado o caos se instaurou na área de recepção. O paciente chegou em uma maca militar. Carregados por 4 homens que se moviam com precisão sincronizada de um bem treinado unidade. Mas a atenção de Aurora não estava voltada para ela. A paciente. Ainda não. Seus olhos estavam analisando a equipe. 4 operadores, todos. Homem, altura entre 62 e 65 centímetros. Aproximadamente. Peso de 220 a 240 libras cada. Totalmente tático. Equipamento. Calças Multicam. Verde Tanner. Camisas sob coletes balísticos, cintos de serviço com armas de fogo. O mais alto, claramente. O líder da equipe tinha um cabelo castanho avermelhado. Barba tática e olhos azuis penetrantes que varreu o pronto-socorro com a mesma ameaça protocolo de avaliação que Aurora havia utilizado ela mesma milhares de vezes. Seu prato a portadora carregava os remendos que esperava. Bandeira americana invertida à direita ombro, marcador de tipo sanguíneo e enforcamento de uma corrente em volta do pescoço, parcialmente visível sob sua camisa, a foca tridente. Indicativo de chamada bordado em seu peito. Devastação. Precisamos de um cirurgião agora. A voz latiu, sua voz carregando autoridade de comando inconfundível. O paciente é o sargento Ryan Mitchell. Devérrio, ferimento por arma de fogo, no tórax direito. Há aproximadamente 4 horas. Nós temos administrou gás de combate, selo torácico, e fluidos intravenosos. A pressão arterial está caindo. Última leitura foi de 88 por 52. RSPS são 32 e trabalhosa. Precisamos de descompressão com agulhas. E precisamos disso. Há 5 minutos, o Dr. Thorne apareceu, ladeada pela doutora Sarah Morrison, o cirurgião-chefe de trauma, uma mulher severa na casa dos 40 anos com cabelos grisalhos e a confiança de alguém que já tinha visto tudo. Ao contrário de Thorne. Arrogância, a confiança de Morrison era merecido e tranquilo. Eu sou o Dr. Thorne, cirurgia cardiotorácica, e este é o Dr. Morrison. Limpa a garganta, trauma Thorne anunciou,
dando um passo à frente com seu peito estufou. Pois bem, aceite. Daqui. Seu homem está em excelente estado. Mãos. Com todo respeito, Dr. Avok disse, sem nunca desviar os olhos de seu ferimento. Companheiro de equipe. Temos mantido ele vivo. Por 4 horas. A janela dele está fechando. Ele precisa de descompressão com agulha para o tensão, Numo. E ele precisa disso agora. Ou o coração dele vai parar por causa do pressão. Vou determinar o que ele precisa. Thorne disse friamente, tenho praticado medicina há 15 anos. Acho que consigo lidar com um ferimento no peito. Tiro de Morrison. Thorne lançou-lhe um olhar de advertência, mas não disse nada. A equipe levou Mitchell para a sala de emergência. Cama. Aurora conseguia vê-lo agora. Meados dos 30 anos. Cabelo castanho curto encharcado de suor, rosto pálido e com os lábios ligeiramente azulados. Precoce cianose devido à hipóxia. Sua respiração estava rápida e superficial, seu peito subindo de forma desigual. Pneumotórax hipertensivo clássico. Thorne aproximou-se da cama e retirou-se. Seu estetoscópio com teatralidade e lentidão. Vamos avaliar a situação. Antes de começarmos a enfiar agulhas em médico. A traqueia dele está desviada. Rebecca interrompeu, apontando para o pescoço de Mitchell. E suas veias jugulares? Estão distendidas. Eu posso ver isso, enfermeira. Walsh. Thorne estalou os dedos. Estou conduzindo um exame. Aurora observava de sua posição próxima. Às costas. Suas mãos estavam unidas na frente de seu peito em uma pose submissa perfeitamente móveis. Mas seus olhos estavam ativos, monitorando todos os sinais vitais no monitor, cada mudança sutil em o estado de saúde de Mitchell. Sua pressão arterial havia caído para 8.448. Sua saturação de oxigênio era de 89% e queda apesar do alto fluxo de oxigênio máscara. Sua frequência cardíaca era de 142, taquicárdico e subindo. Ele tinha talvez 2 minutos. Thorne ainda estava ouvindo a respiração. Sons, movendo seu estetoscópio metodicamente pelo peito de Mitchell. Sons respiratórios diminuídos à direita lado, anunciou ele como se fosse uma revelação. Precisaremos de uma radiografia do tórax para confirme que não há tempo para um raio-x. A voz de Avok se elevou, seu controle escorregando. Alguém com experiência médica em combate. O treinamento pode mostrar que ele precisa de ajuda imediata. Descompressão. A pressão do ar em sua cavidade torácica está colapsando, o pulmão dele mudando o coração dele. Você está perdendo tempo. Não me diga como praticar medicina. No meu próprio pronto-socorro, disse Thorne, isoladamente. Enfermeira. Walsh, prepare-se para a inserção do dreno torácico. Faremos isso direito, não como alguns fazem. Ataque de hack no campo de batalha. Morrison deu um passo à frente. Em frente. Julian, ele tem razão. A apresentação é um exemplo clássico de tensão. Pulmotórax. Primeiro a descompressão com agulha, depois a torácica. Tubo. Estamos perdendo ele. Eu sou o cirurgião. Sarah estava de plantão. Thorne disse, nós fazemos isso do meu jeito. No monitor, a pressão arterial de Mitchell caiu para 7.844. Sua saturação de oxigênio atingiu 86%. Seus olhos, que estava semi-aberta e envidraçada, começaram a se fechar. As mãos de Aurora, anteriormente imóvel, começou a tremer, mas não por medo, mas por contenção. Cada fibra do seu ser gritava para ela. Mover-se, agir, fazer o que ela tinha feito antes. 100 vezes em compostos empoeirados e balas veículos crivados de balas. Ela sabia exatamente onde para fazer a incisão, exatamente qual a profundidade.
para empurrar o catéter, exatamente o que o som de uma rajada de ar escapando seria como quando a pressão foi liberada. Mas ela estava apenas uma enfermeira, assustada e incompetente enfermeira em quem não se podia confiar com uma xícara de café. Ela se obrigou a ficar ainda assim, para permanecer pequeno, para permanecer invisível. Rebecca estava instalando o dreno torácico. Bandeja com mãos trêmulas, claramente chacoalhada pela tensão no ar. Thorne estava preparando metodicamente a inserção local, esfregando-o com betadine em círculos concêntricos. O coração de Mitchell Atacha disparou para limpa a garganta 156. Seus lábios estavam agora nitidamente azuis. Doutor, ele está entrando em colapso, disse Morrison com urgência. Eu sei, disse Thorne. A mão de avô passou para a arma que estava ao seu lado. Sem intenção de ameaçar. Puramente instintivo. O gesto de um homem. Vendo seu irmão morrer enquanto alguém moveram-se muito lentamente. As outras 3 focas tensos. Sua linguagem corporal mudando de preocupado a perigoso. O pronto-socorro, o alarme do monitor começou a soar estridentemente. Pressão arterial de Mitchell, 7.240, saturação de O2, 82%. Frequência cardíaca de 164. E então Aurora viu. Thorne, em seu método arrogante abordagem, havia posicionado seu equipamento do lado errado. Ele estava se preparando para inserir o dreno torácico no lado esquerdo. O lado ileso. Ele ia matar. Mitchell. Tudo desacelerou. Aurora olhou para o homem moribundo deitado na mesa. Ela olhou para Vuk, cujos olhos azuis estavam tomados por uma raiva impotente. Ela olhou para as próprias mãos, ainda tremendo, ainda perfeitamente posicionado perto da linha central dela. 12 anos. 12 anos de se esconder, de ser pequeno, de ser invisível. 12 anos desde a última vez que ela esteve aqui. Vestia o uniforme. 12 anos desde o ataque com bomba improvisada. Em Kandahar, que havia despedaçado a equipe e a mandou para casa com um atestado médico. Descarga em um baú cheio de metais, ela guardada numa caixa debaixo da cama dela. 12 anos de fugindo de quem ela costumava ser. O monitor gritou novamente. A pressão arterial de Mitchell. 6.838. Aurora Bennett tomou uma decisão. Ela deu um passo à frente. Pare. A palavra cortou. Através do caos como uma lâmina. Não barulhento, mas esperou com autoridade que fez com que todos na sala de emergência congelassem. O Dr. Thorne se virou, seus olhos encontrando Aurora Bennett à beira do área de tratamento. Seus ombros não estavam, ela não estava mais curvada. Sua coluna estava reta, o peso dela estava centralizado. Você está no lado errado. Lado, disse Aurora. Sua voz mudou. O sussurro desapareceu, substituído por algo plano e preciso. A lesão está correta, tórax, segundo espaço intercostal. Você está se preparando para tubo do lado esquerdo. Thorne olhou para baixo. Em seu posto de trabalho, depois de volta à Aurora. Meu rosto ficou vermelho como um tomate. Eu estava apenas sem tempo. A Aurora interrompeu. Ela se moveu, avançando com fluidez. Passos firmes e determinados. Pressão arterial, 68/38. Frequência cardíaca, 164. Sato 2, informação ausente. 81%. Temos menos de 60 segundos antes parada cardíaca. Bennett, recue. Thorne deu a ordem, mas sua voz vacilou. Você não está autorizado a fazer isso. Aurora ignorou. Ela agarrou um procedimento. Bandeja, rasgou um angiol de calibre 14 catéter. Suas mãos, que tremiam tão violentamente uma hora atrás, agora estavam. O cirurgião estava firme. Mova-se, disse Aurora. Não foi um pedido. Thorne, chocado, recuou. Aurora posicionou-se à direita de Mitchell.
Seus dedos encontraram os pontos de referência com prática precisão. Incisura external, clavícula, segunda costela. Segunda. Ela limpou a visão com álcool. Um círculo rápido. Segundo espaço intercostal, hemiclavicular linha, ela disse. Ela segurou a agulha em 90 graus e empurrou. A agulha perfurou a pele, fáscia, músculo intercostal. Então a resistência desapareceu assim que entrou no espaço pleural. Agar preso sob a pressão letal escapou através do catéter, afiado e imediato, como abrindo uma garrafa de refrigerante. Mitchells o peito expandiu-se subitamente. A tonalidade azulada ou rosa desvaneceu-se lentamente de seus lábios. Retornou. Aurora retirou a agulha, deixando o catéter de plástico no local, e prendeu com fita adesiva. 11 segundos no total. O alarme do monitor mudou de tom. BP 76 para 42 anos, frequência cardíaca 148, saturação de 2,87%, 89%, 92%. Mitchell deu um suspiro, um tremor profundo. Respiração, seus olhos, que estavam revirando de volta, repentinamente concentrada. O silêncio em a sala de emergência estava um caos. Olhando fixamente para ela, seus olhos azuis percorrendo o corpo. Através do choque e do reconhecimento. Quem é você? Eu sou apenas uma enfermeira. Aurora disse. Mas as palavras soaram pouco. Aquela era uma agulha de combate. Descompressão. Avok disse baixinho. Linha hemiclavicular, segundo espaço intercostal espaço, ângulo de 90 graus. Sem hesitação. Eu já vi esse procedimento 50 vezes no campo. Você simplesmente se saiu melhor do que metade dos 18 deltas com os quais trabalhei. Ele deu um passo mais perto. Qual é o seu? Meu histórico. Fiz um curso sobre trauma. Aurora gaguejou. Avok disse. Sem rodeios. Qual é a sua verdadeira formação? Dr. Thorne encontrou sua voz. Ela me agrediu. Paciente. Ela não tinha autorização. Eu quero que retirem seu distintivo imediatamente. Ela salvou a vida dele, disse o Dr. Morrison. Silenciosamente. O chefe da equipe de trauma olhou fixamente para ele. Aurora, com curiosidade clínica. Julian, você estava do lado errado. Ele teria codificado nesta tabela. Ela olhou para Aurora. Onde você treinou? Bennett. Esse não era civil. Era da Aurora. Abri a boca, mas nenhum som saiu. Todos os olhares na sala de emergência estavam voltados para ela. Preciso ir, sussurrou Aurora. Ela virou-se para a porta. Enfermeira Bennett, pare, ordenou Morrison. Mas Aurora já estava em movimento, abrindo caminho através do portas e desceu o corredor. Ela encontrou no banheiro dos funcionários, trancou-se por dentro, e agarrou a pia. No espelho, seus olhos cinza-azulados a encaravam de volta. Com uma intensidade que ela geralmente mantinha escondida. A cicatriz acima da sobrancelha esquerda parecia se destacar sob a luz forte. Ela olhou para as mãos dela, firmes, o tremor completamente sumiram. As pequenas cicatrizes de extração de estilhaços era visível. Ela tinha prometido a si mesma que nunca iria voltar, nunca mais usar essas habilidades, mas ela não podia deixá-lo morrer. Uma batida forte. Na porta. Bennett, é o Dr. Morrison. Preciso falar com você. Aurora abriu a porta. Morrison ficou parado ali atrás dela, Avok. Caminhe comigo, Morrison disse. Eles se mudaram para um local vazio. Sala de consulta. Morrison fechou a porta e se encostou na mesa. Consultamos seu arquivo pessoal. É notavelmente fino. Lacuna de emprego de 6 anos antes de começar aqui, você listou sua ocupação anterior no governo contratante. Deliciosamente vago.
Ela fez uma pausa. O quê? Você era antes de se tornar enfermeira. Trabalhou para o Departamento de Defesa. Aurora disse baixinho. Administrativo trabalho. Você está mentindo, disse a Vogue calmamente. Já trabalhei com empreiteiras civis. Nenhum deles se move como você. Nenhum deles. Tem a sua presença de treinamento ou comando. Suas mãos têm cicatrizes de estilhaços, Morrison. Acrescentado. E seu tônus muscular? Você tem treinamento de combate. Preciso entender que eu tenho trabalhando no meu hospital. Aurora respirou fundo. As paredes estavam desmoronando. Eu era do exército, ela disse. Finalmente. Suporte médico vinculado a operações especiais. Saí de lá depois de ser ferido por um artefato explosivo improvisado. O que foi? Qual é a sua patente? Perguntou a Vogue. Sargento de Estado-Maior. Qual era a sua patente real? Os olhos de Aurora encontraram os dele. A máscara escorregou. Completamente. Capitã, disse ela baixinho. Comandante de operações médicas. Cultural equipe de suporte vinculada ao Ranger Regimento. 12 anos. As sobrancelhas de Vogue. Rosa. CST com acessório Ranger dentro fio com os operadores. Sim. O quarto estava silencioso. Por que se esconder? Morrison perguntou. Por que fingir ser incompetente? Porque eu não queria ser. Encontrado, disse Aurora. Eu não queria ninguém fazendo perguntas. Eu não queria ser não mais o Capitão Bennett. Eu só queria não ser ninguém. Até esta noite, disse a Vogue. Até esta noite. A Vogue sentou-se em frente a ela. Capitão, aquele homem lá dentro, Mitchell, ele tem sido meu companheiro de equipe por 6 anos. Anos. Você o devolveu para mim. Você o devolveu. Ele deve voltar para sua esposa e filhos. Seja como for. De quem você está fugindo, não me importa. Você salvei meu irmão. É só isso. Importa. Aurora sentiu algo estalar. Dentro do peito dela. Ela não tinha sido chamada capitã por 12 anos. Obrigada, ela disse. Sussurrou. Morrison se levantou. Torne exigindo sua demissão, mas eu não estou permitindo que você seja injustiçado por um cirurgião com complexo de Deus. Eu sou o chefe de trauma, e eu considero justificado. Intervenção. Ela fez uma pausa. Você não é você vai ser demitido, Bennett. Você vai ser demitido. Reatribuído, ao setor de trauma em tempo integral. Se você tem formação médica militar, eu quero você pode usá-lo onde quiser. Dr. Morrison, não tenho traumas de vida civil. Certificação. Vou insistir em uma licença provisória de emergência com base em suas credenciais militares. E eu quero você no como enfermeira cirúrgica para a Operação Mitchell. Sabe, combate. Trauma. Você será meu segundo conjunto de mãos. A Vogue se levantou. Eu confio nela. Aurora olhou entre elas. A velha Aurora, o Capitão Bennett, comandante da CST, era sendo arrastado de volta para a luz. Está bem, disse ela finalmente. Eu farei isso. Enquanto Morrison se retirava, o caos persistia. Qual é o seu indicativo de chamada? Aurora ela hesitou. Ela não tinha dito isso em voz alta. Até logo. Concerto. A Vogue sorriu. Concerto, isso. Você acabou de ressurgir das cinzas. Esta noite, capitão. Ele estendeu a mão. Obrigada, meu irmão. Aurora tremeu. Isso, o aperto de mãos entre iguais. Ao sair, Aurora estava sentada sozinha, encarando a parede. Fênix, ela havia escolhido esse indicativo de chamada.
Após o IAD, depois de rastejar para fora do veículo em chamas. Depois de tratar a si mesma ferimentos e 3 outros enquanto estava sob fogo, Fênix, o pássaro que morre é renascido das próprias cinzas, ela olhou para suas mãos. Firmes, fortes, marcadas por cicatrizes. Talvez fosse hora de parar de fingir. Ser fraca. Mas em algum lugar em sua mente, uma sussurrou um aviso. Se eles cavarem mais fundo, eles vão descobrir tudo. Eles vão descobrir o que aconteceu em Kandahar. Eles vão descobrir por que você realmente foi embora. Aurora se levantou, alisou o uniforme médico e ela voltou caminhando em direção à sala de emergência. Teve uma cirurgia para auxiliar, e um segredo a ser mantido em segredo. O funcionamento da sala era uma catedral de aço e luz. Lâmpadas cirúrgicas emitem sua intensa luz de 500 um brilho cá atravessa o peito exposto de Mitchell. Cavidade, transformando o sangue em algo quase artístico contra o estéril cortinas verdes. Aurora estava em frente a elas. Dr. Shen, o cirurgião vascular Morrison tinha ligado. Shen era metódico, brilhante, e ao contrário de Thorne, não tinha ego. Para defender. Quando Morrison apresentou Aurora como enfermeira cirúrgica com Shen possui vasta experiência em trauma de campo. Simplesmente assentiu com a cabeça e disse, ótimo. Posso usar. Mãos competentes. Mitchell estava sob anestesia geral, intubado, seus sinais vitais estáveis, porém instáveis. A agulha de descompressão lhes havia dado tempo, mas o trabalho de verdade estava apenas começando. Bisturi, disse Shen. Aurora colocou o instrumento em sua mão com prática precisão. Lâmina para baixo, cabo posicionado. Para uso imediato. Sem hesitação, sem hesitação. Shen fez sua incisão ao longo quinto espaço intercostal, estendendo-se a abertura que a agulha de Aurora havia criado. Espaçador de costelas, disse ele. Aurora o entregou para ele, e então se dispôs a ajudá-lo com retração. Quando o expansor clicou ao abrir a cavidade torácica, expondo-a, ela viu o dano. A bala entrou em um ângulo ascendente, errando o coração por centímetros, mas rasgando através do lobo superior do pulmão direito antes fragmentando-se contra a segunda costela. Jesus, murmurou Shen. Isso é pior do que as imagens sugeriam. Padrão de fragmentação. Há estilhaços em todos os lugares. Enfermeira, eu preciso de visualização aqui. Sucção. Aurora não esperei por instruções detalhadas. Ela antecipou as necessidades dele, mantendo-se. Campo livre, ajustando os retratores, mantendo a exposição. Suas mãos se moveram. Com a confiança de alguém que isso não foi feito em condições operacionais ideais. Quartos. Mas em hospitais de campanha com projéteis de morteiro caindo do lado de fora. Você tem Shen já havia realizado cirurgia torácica antes. Observado, sem desviar o olhar do seu trabalho. Esta não é a sua primeira cavidade torácica. Não, doutora, disse Aurora simplesmente. Combate remédio. Sim, doutor. Shen ligou para um sangrador, então fez uma pausa para avaliar o pulmão. Dano. Quantas toricotóis você tem? Com assistência em campo. Talvez 30. Em salas de cirurgia reais durante meu treinamento, mais 50. A mão de Shen parou. Ele olhou para ela, seus olhos visíveis acima de sua máscara cirúrgica. Assistida ou realizada? Aurora hesitou. Este era um território perigoso. Ambos condições de campo médico às vezes necessário. Improvisação. Improvisação. Shen repetiu. Isso é uma palavra interessante para o que eu acho que você é descrevendo. Ele retornou ao seu trabalho, removendo cuidadosamente um fragmento de estilhaço do tecido pulmonar. Dr. Morrison, você mencionou que era capitão. Médico comando. Isso implica mais do que apenas treinamento de médico de combate. Eu era médico. Assistente antes de me tornar médico, Aurora disse cuidadosamente, passando a linha pela agulha para a sutura.
Ele precisaria de 30 segundos. Treinamento cirúrgico de campo. Combate apoiar estágios hospitalares. Eu poderia executar procedimentos de emergência quando não houver o cirurgião estava disponível. Podia ou fez? Fez médico. O estava em silêncio, exceto pelo monitores emitindo bips e o chiado do ventilador. O técnico cirúrgico e os anestesiologistas estavam ouvindo agora. O trabalho deles continua, mas o deles a tensão dividida. Shen amarrou a sutura que Aurora havia preparado. Entregue-me a presilha de Satinsky. Aurora estendeu a mão para ela. Mas então congelou. Seus olhos cinza azulados. Rastreado do pulmão danificado até o mediano. Doutor, sua pressão arterial acabou de sair. 92 de 54. Eu vejo isso, Shen disse, com a voz tensa. Não é do pulmão, disse Aurora. Olhe para o tecido medial. Há inchaço, a trajetória da bala. Ela parou ela mesma. Diga, ordenou Shen. A bala atingiu de raspão o pericárdio. Há sangue se acumulando no pericárdio saco. Ele está desenvolvendo tamponamento cardíaco. Os olhos de Shen se arregalaram. Ele olhou para onde Aurora indicou. Ela estava certa. A pericárdio, a membrana que envolve o coração estava distendido, enchendo-se de sangue que estava comprimindo o coração e impedindo que o bombeamento seja eficaz. BP 88 acima de 50, o anestesiologista gritou. Frequência cardíaca subindo para 118. Precisamos drená-lo agora, disse Shen. Chame a equipe de cardiologia torácica. Não há tempo, interrompeu Aurora. A pressão dele está caindo muito rápido. Por quando outro cirurgião chegar, eu estarei um cirurgião vascular, não cardiotorácico. Eu não opero corações. Aurora olhou para o rosto de Mitchell, sereno. Sob anestesia. Ela pensou em avô. Esperando lá fora. Ela pensou em a esposa de Mitchell e seus 2 filhos. Eu posso fazer isso. Isso, disse ela baixinho. Todos no virou-se para olhá-la. Você pode se apresentar uma janela pericárdica? Perguntou Shen. Sim, doutor. Já fiz 11 deles. 6 em condições de campo, 5 em uso real durante meus períodos de serviço. B84 mais de 48, disse o anestesiologista. Com urgência. Ele está entrando em colapso. Shen olhou em Aurora, depois em Mitchell, os sinais vitais deteriorando, depois de volta ao Aurora. Ele tomou uma decisão que poderia acabar com a carreira dele ou salvar uma vida. Fale comigo. Através disso, disse Shen. Suas mãos, minhas licença. Faça isso. Aurora se mudou para o aspecto superior do campo cirúrgico, estendendo a incisão em direção ao externo. Preciso de um bisturi novo. A técnica cirúrgica deu um tapa na palma da mão dela. As mãos de Aurora estavam absolutamente firmes enquanto ela fez uma incisão precisa através do pericárdio. A membrana era resistente, fibroso, e um movimento errado poderia cortar para dentro do próprio coração. No momento em que a porta foi rompida e o sangue jorrou. Escuro. Sangue de Vênus que havia sido aprisionado e comprimindo o coração de Mitchell. A pressão foi liberada imediatamente. O coração, libertada de sua compressão, retomou sua padrão de contração normal. Para 96 acima de 58. O anestesista ligou. Voltando a subir. 102 por 62. Frequência cardíaca. Caindo para 104,98. Aurora ficou em um dreno, e então suturado cuidadosamente a janela pericárdica para mantê-la aberta e impedir o reacúmulo. Seus movimentos eram precisos, econômicos, perfeitos. Quando ela terminou e deu um passo para trás. Janela está patenteado, doutor. Drenagem estabelecida. Shen olhou fixamente para ela. Onde exatamente? Você treina. Walter Reed, Laustol, Brown, Kandahar, disse Aurora.
Onde quer que eles estejam precisava de apoio cirúrgico. E sua patente? Era capitão. Shen perguntou. Não era major. Não. Tenente-coronel. Mandíbula de Aurora apertou. Eu saí antes de me formar na faculdade. Por quê? Razões pessoais, doutor. Shen não insistiu. Voltou a fazer os reparos. Os danos pulmonares, mas a atmosfera em o havia mudado de posição. Todos tinham acabado de... Observou uma enfermeira, supostamente enfermeira de plantão incompetente, realizar um procedimento que a maioria dos cirurgiões de trauma nunca tentaram. 2 horas depois, eles fechado. Mitchell estava estável, foi transferido para UTI cirúrgica. Seu prognóstico é bom. Sala de lavagem. Enquanto Aurora lavava as mãos, Shen se aproximou da pia. Eu vou. Para ser sincero com você, disse ele em voz baixa. Sou cirurgião há 20 anos. Eu tenho formados em alguns dos melhores hospitais do país. O país. O que você fez lá dentro? O velocidade de reconhecimento, o técnico execução, a confiança. Isso não foi um assistente médico. Era um cirurgião. Eu nunca fui certificado pelo conselho em eu não. Preocupe-se com certificações, Shen. Interrompido. Estou falando de habilidade. Você tem mãos de cirurgião de trauma. Então, minha pergunta é, quem é você de verdade? E por que você está fingindo ser um chão? Enfermeira. Aurora enxugou as mãos, evitando o olhar dele. Só estou tentando ajudar. Pessoas, doutor. Escondendo-se. Shen balançou a cabeça. A cabeça dele. Isso é um desperdício. Morrison disse. Me sobre a descompressão por agulha no ER, sobre como você enfrentou Thorne. Ela acha que você é especial. Depois esta noite, concordo. Ele parou à porta. Seja lá do que você esteja fugindo, Bennett, ou qualquer que seja seu nome verdadeiro, você não pode esconder esse tipo de habilidade para sempre. Eventualmente, alguém vai cavar mais fundo. Depois que ele saiu, Aurora ficou parada. Sozinha na sala de lavagem, olhando fixamente para ela. Reflexo no espelho acima da pia. Alguém vai investigar mais a fundo. Ela pegou o celular. 3 perdidas. Chamadas, todas do mesmo número bloqueado, ela não o via há 12 anos. Alguém estava já cavando. Suas mãos, firmes. Durante toda a cirurgia, finalmente começou a tremer. Aurora estava parada no sala de lavagem vazia, o celular dela agarrado dentro sua mão trêmula. 3 chamadas perdidas. O número do bloco brilhava na tela. Como uma ameaça. Ela sabia quem era. Após 12 anos de silêncio, eles tinham a encontrou. Seu dedo pairou sobre o botão de retorno de chamada, depois parou. Não. Aqui. Não no hospital onde todos a conversa podia ser ouvida por acaso, todos os dias. Movimentos monitorados por câmeras de segurança. Ela enfiou o telefone no bolso do uniforme. Bolso e empurrou pelas portas para dentro o corredor da ala cirúrgica. Eram 6h47. Horas, troca de turno da manhã. Os corredores estavam se enchendo de novos funcionários. Trabalhadores noturnos cansados voltando para casa, e o caos organizado perpétuo de um hospital metropolitano ganha vida. Bennett. Aurora se virou para ver o Dr. Morrison se aproxima, com um tablet na mão. E uma expressão séria no rosto. Bom trabalho lá dentro, disse Morrison. Shen não parava de falar sobre você desempenho. Disse que você tem o melhor mãos cirúrgicas como ele não via há anos. Ele fez uma pausa. Ele também disse que você está super qualificado para o seu cargo atual por cerca de 6 níveis salariais. Dr. Morrison, eu guarde isso. Precisamos conversar, mas não aqui.
Morrison fez um gesto em direção ao seu escritório. Sigam-me. Eles caminharam em silêncio. Através da ala administrativa. O escritório de Morrison era pequeno, mas organizado. Revistas médicas empilhadas precisamente, diplomas cobrindo uma parede inteira, uma única foto dela com o que parecia como uma equipe de médicos sem fronteiras em Haiti. Morrison fechou a porta e sentou-se. Atrás da mesa dela. Sente-se, Bennett, ou devo dizer Capitão Bennett. Aurora permaneceu de pé, sua postura inconscientemente assumindo a posição de descanso. Pés afastados na largura dos ombros, mãos entrelaçadas pelas costas dela. Velhos hábitos, Morrison. Percebi. Você acabou de assumir uma postura militar. Em mim. Interessante. Ela abriu um arquivo sobre o tablet dela. Passei as últimas 3 horas fazendo pesquisa. Dei um jeito de conseguir algumas coisas. Um colega do Walter Reed. Seu nome aparece em seus registros de treinamento a partir de 8 anos atrás. Não como assistente médico. Estagiário, como instrutor. Você ensinou procedimentos cirúrgicos de combate para assistentes médicos do Exército e médicos das Forças Especiais. A mandíbula de Aurora ela apertou o cinto, mas não disse nada. Então eu encontrou outra coisa, Morrison continuação. Alojamento no Exército tempos de 6 anos atrás. Capitã Aurora Bennett, da equipe de apoio cultural, recebeu a estrela de prata por suas ações em Kandahar. Província. A citação foi parcialmente informação omitida, mas mencionava a sustentação, operações médicas sob domínio inimigo direto fogo, resultando na sobrevivência de múltiplas vítimas apesar da catástrofe circunstâncias. Morrison olhou para cima. 2 estrelas prateadas, na verdade, e 2 corações roxos. Você foram feridos 2 vezes. 3 vezes, Aurora disse baixinho. O terceiro não era oficialmente documentado. Por que ocorreu durante uma operação secreta? Aurora não respondeu. Morrison se inclinou. De volta à sua cadeira. Não estou tentando vou te expor, Bennett. Estou tentando. Te entendo. Você tem habilidades que poderia salvar vidas todos os dias em este hospital. No entanto, você tem se escondido. Eles, fingindo-se incompetentes, deixar médicos como Thorne saírem impunes por cima de você. Por quê? Porque eu não queria ser encontrada. Por quem? O celular de Aurora vibrou. No bolso dela. 4ª ligação. Mesmo quarteirão. Número. Por pessoas que querem que eu seja alguém que eu não sou mais, disse Aurora. Finalmente, ela pegou o celular. Olhou fixamente para a tela e então a ligou. Completamente desligado. Morrison observou o gesto. Você está em perigo. Não estou, ainda não sei. Isso não é nada tranquilizador. Resposta. É uma resposta honesta. Antes Morrison poderia responder, pelo telefone do escritório. A campainha tocou. Ela atendeu e ficou atenta. Nesse instante, sua expressão escureceu. Já estou indo. Ela desligou e de pé. Temos um problema. A administração quer te ver. Thorne entrou com um pedido formal reclamação junto à diretoria. Eles estão ameaçando com medidas legais ambos contra você e o hospital. Vou me demitir. Aurora respondeu imediatamente. Isso resolve o problema, tudo. Não fazendo isso porque a equipe CEO de Mitchell está no hospital. Escritório do diretor agora. E eles estão ameaçando tomar medidas legais por conta própria se o hospital toma qualquer medida contra você. Morrison agarrou seu casaco branco. Isto está prestes a virar um circo. Vamos lá. Vá. O escritório do diretor do hospital estava no último andar com vista para Seattle Horizonte. Limpa a garganta quando Aurora e Morrison chegou e eles se depararam com um impasse. Em andamento. Diretor Richard Caldwell,
Um homem magro na casa dos 60 anos com óculos de aro de arame de óculos, sentado atrás da sua mesa, olhando sobrecarregado. O Dr. Thorne se levantou. Direita, braços cruzados, irradiando indignação. Do lado oposto da quarto, Havok e 2 de seus companheiros de equipe, homens enormes em roupas civis que não conseguiram esconder completamente suas táticas. Erguia-se como uma parede de músculos e agressão mal contida. Dr. Morrison, disse Caldwell com evidente alívio. Obrigado por virem. E isto deve ser a enfermeira Bennett. Capitão Bennett, corrigiu Havok, com seus olhos azuis. Nunca deixando Thorne. Ela não é mais capitã. Thorne retrucou. Ela é uma enfermeira que violou todos os protocolos ela realizou um ato não autorizado. Procedimento cirúrgico sem supervisão, sem consentimento. Ela salvou a minha colega de equipe. Vida, interrompeu Havok, com a voz embargada. Caindo para um nível perigoso. Enquanto você estava prestes a matá-lo enfiando um tubo nele. Pulmão errado, o rosto de Thorne corou. Carmesim. Isso é mentira. Eu estava reorientando minha posição. Você estava errado. E ela estava certa, dizia uma das outras. Os Seals disseram. A etiqueta com o nome dele dizia Cruz. Nós todos viram. Você estava do lado errado. E você foi arrogante demais para admitir isso. Senhores, por favor. Disse Caldwell, com a voz fraca. Vamos todos manter a postura profissional. Profissional. Havok se inclinou para a frente. Seu ego do cirurgião quase matou um profissional condecorado. Veterana de combate. O capitão reconheceu isso e agiu. Se você puni-la por isso, disse o juiz da marinha. O procurador-geral estará muito interessado em um processo por homicídio culposo. Dimite ou esposa já está ao telefone com o nosso. Equipe jurídica. Caldwell olhou para Morrison. O Dr. Morrison, como chefe do setor de trauma, qual é a sua avaliação? Morrison deu um passo à frente. Minha avaliação é que enfermeira Bennett, Capitão Bennett, realizou uma agulha de livro didático descompressão que foi medicamente necessário e executado com perfeição. Dr. Thorne estava, na verdade, se preparando para inserir um dreno torácico no lado incorreto. O paciente teria morrido. De Bennett a intervenção foi justificada sob ela não tinha protocolos médicos de emergência. Autoridade, protestou Thorne. Ela tinha treinamento e competência, Maurice encontrado, o que em uma emergência substitui a documentação. Caldwell removeu ele tirou os óculos e esfregou os olhos. Isto é um pesadelo. Temos uma enfermeira com credenciais militares ocultas realizar procedimentos além de sua capacidade de certificação civil. Temos uma das nossos melhores cirurgiões ameaçam se demitir. E temos os Navy Seals ameaçando litígio. Limpa a garganta, ele olhou para Aurora. Senhora Bennett, é verdade que a senhora estava. Um capitão do exército dos Estados Unidos. Sim, senhor. E você tem formação cirúrgica? Sim, senhor. Por que você não revelou isso quando fomos contratados? Aurora hesitou. Porque eu não queria que ninguém soubesse quem eu era. Essa não é uma resposta. É a única. Posso dar, senhor. Thorne agarrou a oportunidade. Isso prova que ela está se escondendo. Alguma coisa. Quem sabe o que mais ela é? Sobre quem ela mentiu? Ela poderia ser qualquer pessoa. Ela pode ser perigoso. Perigoso. O do causa-voz era gélida. Doutor, aquela mulher salvou mais vidas do que você já teve refeições. Ela ganhou condecorações por uma bravura que você nem sequer consegue compreender. A única pessoa perigosa nesta sala é você. Perigoso por causa do seu incompetência. Thorne deu um passo em direção a Caos. Vocês, militares, acham que podem
Morrison interveio. Intervindo fisicamente. Entre eles. Todos precisam se acalmar. Abaixo. Diretor Caldwell, eu tenho uma proposta. Caldwell olhou para ela. Agradeço. Estou ouvindo. Capitão Bennett claramente possui conhecimentos médicos avançados. Treinamento. Em vez de encarar isso como uma responsabilidade, devemos encará-la como um ativo. Estou recomendando que aceleremos o processo dela. Certificação de trauma civil com base em suas credenciais militares e transferi-la permanentemente para o departamento de emergência sob minha supervisão direta. De jeito nenhum, disse Thorne. Ela não violou nada, Morrison. Interrompida. Ela agiu dentro do escopo de resposta médica de emergência. E sinceramente, Julian, seu orgulho está à mostra. Você cometeu um erro. Ela percebeu. Ou você aceita isso com elegância ou eu vou. Adicionando meu próprio relatório ao fórum sobre seu julgamento durante o incidente. A sala ficou em silêncio. Caldwell olhou para Aurora. Senhora Bennett. Se prosseguirmos com a recomendação do Dr. Morrison, você está disposto a se submeter a uma avaliação e certificação. A mente de Aurora trabalhava a mil, exceto que ela estaria mais visíveis, mais expostos, declínio, e ela teria que ir embora, recomeçar, manter correndo. Mas ela pensou em Mitchell. Viva porque ela havia agido. Ela pensou das palavras de Avuk. Você salvou meu irmão. Sim, senhor, ela disse. Estou disposta. Caldwell assentiu. Então é isso que faremos. Sim. Dr. Thorne, sua reclamação foi anotada. Mas estamos considerando isso justificado. Intervenção de emergência. Caso encerrado. Ele levantou-se, sinalizando que a reunião havia terminado. Thorne lançou um olhar fulminante para Aurora com pura pureza. Ódio. Isso não acabou, disse ele. Silenciosamente ao passar por ela na saída. Após ele sair, Avok se aproximou de Aurora. Aquele cara vai ser um problema. Ela consegue lidar com o Dr. Thorne, disse Aurora. Talvez, mas você consegue lidar com quem quer que fique. Estou te ligando. Aurora se enrijeceu. O quê? Seu bolso vibrou 4 vezes durante aquela reunião. O mesmo padrão todas as vezes. Como alguém apertando o botão de rediscagem. Você também continue verificando as janelas e portas. Comportamento de avaliação de ameaças. A vox expressão era séria. Capitão, eu já faço esse trabalho há tempo suficiente para reconhecer quando alguém está checando os seus seis. O que você não está nos contando? É nada. Não é nada. De Mitchell ainda na UTI. Minha equipe está hospedada lá. Seattle até que ele esteja estável o suficiente para transporte. Se houver alguma ameaça para você, para ele, para este hospital, eu preciso saber. Aurora olhou para as 3 focas. Eles eram operadores treinados para ver o que outros erraram o alvo. Ela não conseguiu enganá-los. Limpa a garganta, recebi algumas ligações, ela admitido. De um número que eu não vi. Em 12 anos. Não sei o que isso significa. Mas de quem? De pessoas com quem eu trabalhava. Com pessoas que talvez queiram que eu vá voltar para o exército, para algo parecido. Avok trocou olhares com as tripulações. Será que isso tem alguma coisa a ver com o quê? O que aconteceu em Kandahar? O que aconteceu te fizeram ir embora? Os olhos cinza-azulados de Aurora endurecido. Isso é confidencial. Então, sim. Avok sacou um cartão de visita pessoal. Este é o meu cartão de visita pessoal. Número. Se algo acontecer, qualquer coisa em vocês me ligam a qualquer hora do dia ou da noite. Minha equipe. Temos uma dívida de sangue com vocês. Não nos esquecemos. Isso.
Aurora pegou o cartão. Obrigada. Assim que as focas se afastaram, Morrison se aproximou. O que realmente aconteceu em Kandahar? Bennett. Não posso falar sobre isso. Não posso ou não vão ambos. Morrison a observou. Tudo bem, mas você precisa entender uma coisa. Você não é mais invisível. As pessoas são. Vou começar a fazer perguntas, e aquilo de que você está fugindo pode não ser o que você está tentando evitar. Permanecer enterrada. Ela se dirigiu para a porta. Então, faça uma pausa. Descanse um pouco. Seu turno. Começa às 19 horas. Bem-vindo, ao trauma. Aurora ficou sozinha na sala do diretor. Escritório, rodeado por janelas de vidro com vista para a cidade. Ela tirou o seu telefone e ligou. 7 perdidos agora recebe ligações e uma mensagem de texto do número bloqueado. Sabemos onde você está. Estamos chegando. O sangue de Aurora gelou. Ela olhou para o horizonte de Seattle. Tranquilo sob a luz da manhã. Alguém estava vindo atrás dela. A questão era se eram amigos ou inimigos e se o Hospital Memorial estava prestes a transformar-se num campo de batalha. O telefone dela vibrou. De novo. Número diferente desta vez. Local. Desconhecido. Ela respondeu. Olá. Respiração ofegante. Em seguida, uma voz distorcida. Mecânico. Você não deveria ter sobrevivido. Kandahar. Capitão, alguns fantasmas precisam de permanecer enterrado. A ligação caiu. As mãos de Aurora estavam tremendo novamente, não por medo, mas também por adrenalina. Instintos de combate, adormecidos por 12 anos, estavam voltando à vida com força total. Ela discou o número do avô. Garret, é Bennett. Temos um problema. Fale comigo. Isso a ameaça que mencionei, apenas tornou contato. Alguém sabe que estou aqui e eles não são amigáveis. Uma pausa. Fique em hospital. Local público. Segurança. Câmeras. Estamos voltando. Eta 15 minutos. Entendido. Aurora desligou. Ela olhou para o seu reflexo no janela do diretor. O assustado, tímida enfermeira tinha ido embora. Em seu lugar estava outra pessoa. Alguém mais duro, mais perspicaz, pronta. Capitã Aurora Bennett. Indicativo de chamada. Fênix estava acordado. E se alguém estivesse vindo atrás dela, eles estavam prestes a aprender porque ela havia ganhado esse nome. Ao estacionamento oeste do hospital era um silêncio sepulcral às 8 horas. Aurora caminhava em direção ao carro dela, a Vogue e suas equipes a flanqueavam. Ela como sombras protetoras. A estrutura de concreto amplificou cada passo, cada ronco distante do motor. Você não deveria estar sozinho, disse a Vogue. Até sabermos com o que estamos lidando. A explosão o isolou. Uma van branca 3 fileiras adiante, tudo pegou fogo. Onda de choque atingindo-os como barreira física. Aurora reagiu instantaneamente. Não como uma enfermeira, mas como uma operadora. Ela agarrou o colete tático de avô e puxou ele atrás de um pilar de concreto enquanto Cruz mergulhou atrás de um caminhão próximo. Contato. Cruz gritou. Tiros irromperam do andar superior da garagem. Disparos ecoaram. Concreto e faíscas contra metal. Essas não foram fotos aleatórias. Elas foram fogo de supressão, tático e preciso. Aurora entrou em modo de combate. 4 atiradores, talvez 5. Elevado. Posição, padrão de fogo coordenado. Profissional. Estamos presos. Caos gritou, sacando sua Glock 19. Cruz respondeu ao fogo ao ver os clarões dos disparos. Ligue para avisar. Já estou cuidando disso. Cruz tinha o dele.
Telefone fora do ar. Polícia de Seattle e Hospital Segurança no trajeto. Mais tiroteios. Um disparo atingiu o pilar a poucos centímetros de distância. A cabeça de Aurora, banhando-a com fragmentos de concreto. Eles estão flanqueando pela esquerda, Aurora gritou, percebendo o movimento. 2 atiradores descendo, tentando pegar o ângulo sobre nós. A avó olhou para ela. Você armado? Sem brincadeira. Ele disparou mais 3 vezes. Rodadas. Não podemos manter essa posição. Eles vão nos colocar em fogo cruzado em 30 minutos. Segundos. Aurora examinou o ambiente. Eles ficaram presos entre a van em chamas e os atiradores. Atrás para eles era campo aberto, uma zona de morte. À direita deles, uma porta de manutenção. Ali, Aurora apontou. O corredor de serviço nos leva até nós. De volta ao interior do hospital. 20 metros de espaço aberto. Chão. A Vok disse que seremos expostos. Eu vou atrair o fogo deles. Aurora disse você e as equipes se movem. Negativo. Você não é treinada para o caos. A voz de Aurora tinha autoridade de comando. Passei 12 anos sob fogo cruzado. Acredite em mim. Os olhos deles. Conheceu. A Vok viu algo nela. Expressão que o fez acenar com a cabeça. No seu marca, capitão. Aurora deu um mergulho profundo. Respiração. Então ela saiu do esconderijo e correu. Em direção a um carro abandonado a 15 metros de distância. A atenção do atirador se desviou imediatamente. Para ela. Tiros acompanharam seus movimentos. As balas destroçavam o asfalto em seu encalço. Ela deslizou para trás do carro enquanto a Vok e as equipes correram em direção à porta de manutenção. Eles conseguiram entrar bem na hora em que Aurora mergulhou. E rolou. Chegando por trás de um diferente veículo. Fênix, mova-se! A Vok gritou. Da porta, cobrindo-a com atirou. Aurora correu. Um atirador. Desceu a rampa da garagem, tentando cortar, ela a derrubou. Ela não diminuiu a velocidade. Ela acelerou, diminuindo a distância. Enquanto ele ergueu o rifle, ela já estava dentro. Ao seu alcance. A mão dela atingiu o rifle dele. Barril, redirecionando-o para o céu. Dela uma cotovelada atingiu seu rosto. Enquanto ele cambaleando, ela o derrubou com as pernas, o empurrou ao chão e despojou-o de sua arma. Com movimentos que eram puramente musculares, memória. Ela tinha o rifle, um silenciador. HK-416 em suas mãos, e estava pedalando a ação antes do homem atingir o concreto. Abaixe-se, ela gritou, avançando em direção à porta. Outro atirador apareceu em a rampa. Aurora se ajoelhou e disparou 3 tiros, pares controlados, e um tiro na cabeça. O homem caiu. Ela chegamos à porta de manutenção. Caos. Puxou-a para dentro e Cruz bateu com força. Fechou, trancando a porta. Santo merda, Cruz sussurrou, encarando a Aurora. Você acabou de... Isso foi mais tarde, disse Aurora. Verificando o rifle. Carregador cheio. Munição na câmara, mira calibrada. Quantos você contou? 5 no total, disse a Vok. Você descartou 2. 3 ainda estão ativos. Eles vão arrombar essa porta em cerca de 90 minutos. Segundos. Aurora disse, com a voz calma e clínico. Precisamos chegar ao Michels. Quarto da UTI. Se eles estão aqui por minha causa, eles podem também visar ele. Por que Mitchell? Porque quem nos enviou sabe que eu economizei. Eles sabem que você está aqui. Eles são conectando os pontos. Aurora desceu o corredor, fuzil em posição baixa de prontidão posição. Toda a sua postura tinha transformado,
Ombros para trás, movimentos fluido e predatório, olhos constantemente digitalização. Isto é sobre Kandahar. Eu pensava que estava enterrado, mas alguém desenterrando. Eles alcançaram a escadaria. Aurora assumiu a liderança, subindo as escadas com precisão tática. Atrás dela, Avoc e Cruz trocaram farpas. Olhares. Eles estavam observando algo diferente. Pessoa. Não a enfermeira tímida, mas um operador de combate experiente. Quarto andar, ala de UTI. Eles emergiram em meio ao caos. Enfermeiras evacuando pacientes. Segurança guardas tentando restabelecer o controle. Alarme soando. Quarto de Mitchell. Caos. Gritaram. Eles correram pela rua. Corredor. Aurora chegou primeiro ao quarto, e seu sangue gelou. A janela estava quebrada. Cacos de vidro espalhados pelo chão. A cama de Mitchell estava vazia. Os cateteres intravenosos estavam rompidos. Fora, pendurado. Ele se foi, disse Cruz, disse. Na parede, escrito em que? Parecia marcador preto, Kandahar lembra. Aurora encarou a mensagem. Ela cerrou os dentes. Eles o levaram. Por quê? A Avoc exigiu. O que aconteceu em Kandahar? Aurora se virou para encará-los. E pela primeira vez, a máscara foi completamente sumiram. Minha equipe sofreu uma emboscada. 18 operadores e pessoal de apoio. Nós foram traídos. Alguém do nosso lado alimentou nossa posição para o inimigo. Todos morreram. Exceto eu. A voz dela era monótona. Sem emoção. O tom de alguém que revivi o pesadelo 1000 vezes. Sobrevivi porque me escondi debaixo de corpos. Por 6 horas enquanto eles procuravam. Quando chegou a hora da extração, e eu era o único que restava. Vivo. Jesus, sussurrou Cruz, sua investigação foi classificada e arquivada. Eles nunca descobriram quem nos traiu, mas alguém acha que eu sei. Alguém acha que eu tenho provas. Aurora olhou para a mensagem. Na parede, e eles simplesmente levaram Mitchell para me forçar a sair do esconderijo. O telefone do Avoc zumbiu. Ele olhou para a tela e seu rosto empalideceu. É uma mensagem em vídeo. De um número desconhecido. Ele tocou. Mitchell apareceu na tela, preso com abraçadeiras de plástico a uma cadeira no que parecia ser um armazém. Ele estava consciente, mas grogue devido aos seus medicamentos. Atrás dele estava uma figura em traje tático e com balaclava. Capitão Bennett. A voz da figura era distorcida eletronicamente. Você tem algo de que precisamos. As evidências de Kandahar. Você tem 6 horas para entregar. Ou seu amigo Seal aqui aprende o que 18 dos seus colegas de equipe que aprenderam. A figura encostou uma pistola na cabeça de Mitchell. Venha sozinho. Enviaremos as coordenadas. Se você traz qualquer um, policial, militar, seu amigo esfoca, ele morre imediatamente. O vídeo terminou. A Avoc olhou para Aurora, sua expressão uma mistura de fúria e desespero. Você tem essas provas? Aurora fechou os olhos dela. Sim, eu tirei fotos dos olhos dela. Documentos confidenciais antes da emboscada. Eu nunca os entreguei porque não os queria. Sei em quem confiar. Mantive-os escondidos. Por 12 anos. O que eles provam? Eles provar que um oficial de alta patente vendeu nos tirar daqui. Alguém importante. Alguém que é ainda no poder. Aurora abriu os olhos. É por isso que estão vindo atrás de mim agora. Porque já não sou invisível. Porque as pessoas estão fazendo perguntas. Nós preciso reportar isso, disse Cruz, FBI, Departamento de Defesa. Não. Aurora disse firmemente. De quem quer que seja por trás disso existem conexões.
Um momento envolvemos os canais oficiais. Mitchell. Morre. Ela olhou para Vok. Eu sei o que você vai dizer que é uma armadilha. Que eu vou morrer se for sozinho. Limpa a garganta, você vai morrer. Disse a Vok. Talvez. Aurora cerrou os dentes. Mas eu não vou deixar. Outro companheiro de equipe morreu por causa de Kandahar. Ela dirigiu-se para a porta. Fênix, espere. A Vok ligou. Você disse você não vai sozinha. Aurora se virou. Voltar. Eu disse que iria sozinho. Eu nunca disse eu não teria apoio. A Vok sorriu. Sombriamente. Agora você está falando como um operador. Ele pegou o telefone. Eu sou chamando a equipe. Toda ela. Você vai desobedecer ordens. Mitchell é nosso irmão. Que as ordens se danem. Devastação. Os olhos azuis eram duros como aço. Além disso, você salvou a vida dele uma vez. Nós não somos. Deixando você enfrentar isso sozinha. Aurora sentiu algo se quebrou em seu peito. O gelo. Ela construiu tudo ao seu redor durante 12 anos. Obrigado. Não me agradeça ainda, a Vok disse. Primeiro, precisamos trazer Mitchell de volta, depois vamos enterrar quem fez isso. Ele olhou para ela. Você está pronta para ser Fênix novamente? Capitão. Aurora verificou o rifle em suas mãos. Treinamento de memória muscular. 12 anos de raiva que ela manteve reprimida. Eu nunca deixou de ser Fênix, disse ela. Silenciosamente. Eu estava apenas dormindo. As coordenadas chegaram. Um local abandonado. Estaleiro à beira-mar, 6 horas. A guerra estava chegando em casa, limpa a garganta, e a capitã Aurora Bennett ia terminar o que Kandahar começou. O estaleiro abandonado espalhado por 5 hectares de ferrugem e decadência em Seattle, zona portuária industrial. Transporte marítimo, contêineres empilhados como montanhas de metal. Garças imponentes contra o céu cinzento. Armadilha perfeita. Aurora agachou-se atrás de um contêiner 300 metros do local da reunião designada a ponto. Uma área desmatada perto da água. Beira onde uma única cadeira estava vazia, aguardando por ela. Fênix, teste de comunicação. A voz de Avok soou pelo fone de ouvido. Ele havia lhe dado. Cópia, Avok. Estou dentro. Posição. Breaker e Atlas estão flanqueando o norte. Cruz e eu temos o sul abordagem. Nômades em vigilância com o Barré. O caos parou. Contamos 8. Hostis. Todo o equipamento tático armado. Contratados profissionais, não amadores. Quais são as regras do jogo? Perguntou Aurora. Mitchell é a nossa prioridade. Assim que o tivermos com os olhos fixos nele, nós o retiramos. Todos os outros. É um alvo. Sua voz endureceu. Fênix. Quem quer que esteja no comando disso. Operação, eles não vão desistir. Entendido. Aurora verificou seu equipamento. HK-416, ela havia tirado na garagem do estacionamento, carregadores sobressalentes, colete à prova de balas emprestado. Do veículo dos SEALS. Ela olhou para suas mãos, firmes, marcadas por cicatrizes, prontas. 12 anos fugindo disso momento. Fênix, é hora, a Vok disse. Mostre-se. Estamos com você coberta. Aurora estava de pé, com os rifles pendurados. Cruzou-lhe o peito, com as mãos visíveis. Ela entrou na área aberta, botas rangendo sobre o cascalho. O vento vindo de Puilson carregava a névoa salina e o cheiro da decadência industrial. Números emergiram de atrás dos contêineres. 8 homens de preto. Equipamento tático, rostos cobertos, armas focados nela. Um deles empurrou uma cadeira de rodas para frente.
Mitchell está vivo, mas espancado. Seu avental hospitalar rasgado e ensanguentado. Manchado. Seus olhos encontraram Aurora e alargou-se em sinal de aviso. É uma armadilha. Ela eu já sabia. Capitão Bennett. A voz veio de uma figura que estava atrás de Mitchell, mais alto que os outros, portando-se com autoridade. 12 há anos que procuramos por você. Você é difícil de matar. Eu tenho prática, Aurora. Disse categoricamente. Deixe Mitchell ir. Eu sou quem você quer. Você é. Mas primeiro, o evidências. As fotografias que você tirou. Antes da emboscada. Eu não os tenho. Comigo. Sabemos que eles estão em segurança. Caixa de depósito em Portland. Você nos dará os códigos de acesso. A mente de Aurora trabalhava a mil. Eles conheciam Portland. Eles já tinham estado lá. Seguindo-a por mais tempo do que ela percebi. Quem é você? A figura ele estendeu a mão e tirou a balaclava. Aurora prendeu a respiração. Coronel Marcus Adley, Cruz de Serviços Distintos. 3 missões de combate. Atualmente. Servindo como vice-comandante do JC Conjunto Comando de Operações Especiais. Senhor, Aurora disse baixinho. Velhos hábitos forçando respeito apesar de tudo. Do Capitão Adley o rosto estava bastante marcado pelo tempo. Você teria morrido em Kandahar mais limpo. Mas você sobreviveu e você aceitou provas que poderiam destruir carreiras. O meu também. Você entregou o time. Aurora disse, com a voz fria como o inverno. Você entregou nossa rota ao Talibã, nosso momento, nossa frequência. 18 pessoas morreram. Por que você foi pago? Eu estava garantindo segurança operacional para maior missões. Adley disse, sua equipe estava comprometidos. Eles teriam exposto ativos críticos. Eu fiz uma análise tática. Decisão. Você os assassinou. Eu os sacrificou. Adley puxou seu arma lateral, pressionando-a contra a de Mitchell cabeça. E eu sacrificarei esta também, se você não cooperar, os códigos agora. Aurora olhou para Mitchell. A foca se encontrou. Seus olhos e deu um leve tremor. A cabeça dele. Não faça isso. Tudo bem, disse Aurora. Os códigos são de contato. A voz de Nomad explodiu em seu fone de ouvido. Atirador de elite no guindaste. Engajando o barril. O rifle calibre 50 rugiu de em algum lugar acima. O atirador hostil caiu do guindaste, despencando pelo espaço. Tudo entrou em erupção. Os empreiteiros de Adley. Abriu fogo. Aurora caiu, rolou atrás de uma barreira de concreto enquanto rondavam revolveu o chão onde ela estivera. O rifle dela surgiu e o treinamento começou. Sobre. Alvo à esquerda, centro de massa, 2 rodadas. Alvo para baixo. Alvo para a direita. Movendo-se para flanco. Liderando o movimento. 3 disparos. Alvo abatido. Os lacres se romperam. De um esconderijo. Um ataque coordenado que era bela em sua violência. Breaker e Atlas veio do norte, armas marteladas, equipes e caos do para o sul, movendo-se com precisão treinada. Aurora correu em direção a Mitchell. Um empreiteiro bloqueou seu caminho. Ela não diminuiu a velocidade. Abaixe-se sob o rifle dele, ataque. Até a garganta, joelho na virilha, ele usou sua arma e disparou 2 tiros em seu peito. 4 segundos. Ela alcançou Mitchell. Cortando ele prendeu as abraçadeiras com uma faca. Você consegue andar. Eu sei lutar. Mitchell rosnou, assumindo o controle. O rifle que ela havia desmontado. Adley estava recuando em direção a um barco no cais, disparando descontroladamente.
A Voco perseguiu com sua Glock, latindo. Fênix, ele está correndo. A Voco gritou. Aurora viu Adley chegar ao barco, viu-o ligar o motor. Ela largou o rifle, pegou um que havia caído lançador de granadas do contratante. Todos abaixo, ela gritou. Ela mirou, expirou, disparou. A granada de 40 milímetros atravessou o canhão. O ar em câmera lenta atingiu o motor do barco, parou bem na hora em que Adley estava puxando. Longe do cais. A explosão foi maciço. Combustível inflamável, metal fragmentando. O barco se desintegrou. O corpo de Adley foi jogado na água, queimando. O silêncio caiu sobre o estaleiro, interrompido apenas pelo crepitar de chamas e o impacto dos destroços água. Aurora baixou a arma, respirando com dificuldade. Ao redor dela, as focas estavam garantindo a contratação dos empreiteiros restantes. 3 se renderam, 4 morreram. Um deles estava ferido. A Voco se aproximou, seu com semblante sombrio. Era o vice-comandante da JOP. Esse foi o homem que matou minha equipe. Aurora disse. Mitchell mancava ao se aproximar. Apoiado por Cruz, Fênix, todos nós vimos. Ele admitiu a emboscada. Ele ameaçaram me executar. Isso foi justo. A investigação vai prosseguir. Seja, o caos começou. Não haverá uma investigação, disse uma nova voz. Eles virou-se. Uma mulher de terno escuro estava caminhando pelo estaleiro, ladeado por 4 homens com vestimentas semelhantes. Ela ergueu-os credenciais. Inteligência de Defesa Agência. Capitão Bennett, disse a mulher. Sou a diretora adjunta Sarah Shen, da DIA. Temos estado a construir um caso contra Coronel Adley por 18 meses. Corrupção, traição, conspiração para cometer assassinato. Você acabou de fechar para nós. Ela olhou para o barco em chamas. Dele a admissão foi registrada. Os sobreviventes e os empreiteiros já estão conversando sobre isso. Termina hoje à noite. E o capitão Bennett? A Voco exigiu. Ela está se escondendo por causa disso. Ela estará absolvido de qualquer irregularidade. Na verdade, Shen, analisamos a Aurora. Gostaríamos de lhe oferecer uma posição, consultoria, treinamento, o que você quiser. Suas habilidades são desperdiçou-se escondendo-se em hospitais. Aurora olhou para o rifle em suas mãos. Barco em chamas. Em Mitchell, vivo porque ela havia atuado contra Voco e sua equipe. Guerreiros que confiaram nela lutaram ao seu lado. Não, disse ela baixinho. Acabou para mim com a guerra. Tem certeza? Perguntou Shen. Tenho certeza. Aurora entregou o rifle para devastação. Tornei-me enfermeira porque eu queria salvar vidas, não tirá-las. Esta noite era necessária, mas não é que não quero mais ser assim. Shen assentiu. Eu entendi. A oferta continua válida se você mude de ideia. Ela fez um gesto para ela. Equipe. Isole a área. Equipe médica caminho. Pelos feridos. Enquanto os agentes da DIA se moviam, a Voco se aproximou de Aurora. Então, o que então, capitã? Aurora olhou para o água no horizonte de Seattle ao fundo. Agora volto ao Hospital Memorial. Termino minha certificação em trauma. Eu trabalho no consultório do Dr. Pronto-Socorro do Morrison. Ela cruzou o olhar com o dele. E eu pare de se esconder. Eu paro de fingir que sou fraco. Eu uso o que sei para ajudar as pessoas. Sabe, Thorne ainda está lá, Mitchell. Disse com um sorriso dolorido. Continua arrogante. Ainda se acha o presente de Deus para remédio. Deixo, disse Aurora. Eu não tenho mais medo dele. Não tenho medo de qualquer um. A Voco estendeu a mão.
Foi uma honra, Fênix. Aurora arrasou. A honra foi minha. Ela olhou para Mitchell. Volte para sua esposa e crianças. Isso é uma ordem. Sim, senhora. Mitchell disse, fazendo uma saudação militar. 3 semanas depois, Aurora entrou no memorial. A sala de emergência do hospital está toda decorada em azul vibrante. Uniforme médico e seu novo crachá de identificação. Aurora Bennett, enfermeira, departamento de trauma, consultor médico para operações especiais. O Dr. Morrison ergueu os olhos de um ficha do paciente. Bennett, ótimo. Você é aqui. Temos um acidente com vários veículos. Chegando. Previsão de chegada, 4 minutos. Vários baixas. Estou pronta, disse Aurora. As portas da sala de emergência se abriram de repente. Paramédicos correu para dentro com o primeiro paciente, uma mulher jovem, ferimentos graves, sangramento pesadamente. Aurora se moveu sem hesitação. Sem mãos trêmulas, sem ombros curvados, pura confiança, competência e 12 anos de experiência. Ela avistou o Dr. Thorne do outro lado do corredor. A Bahia. Ele a observava, sua expressão indecifrável. Seus olhares se encontraram. Aurora sorriu, não submissa, não fraca. Um sorriso que dizia, eu te vejo, e eu estou. Não tenho medo. Thorne desviou o olhar primeiro. Enquanto Aurora trabalhava, salvando os jovens. A vida da mulher com precisão prática, ela sentiu algo que não sentia há 12 anos. Paz. Ela não estava fugindo. Não mais. Ela não estava mais se escondendo. Ela estava exatamente onde deveria estar. Capitã Aurora Bennett, indicativo de chamada Fênix, ressurgiu das cinzas. Última vez. Não como um guerreiro, mas como um curandeira. E ela nunca recuava. De novo. Os heróis silenciosos caminham entre nós. Todos os dias. A pessoa que está lhe servindo o café, a enfermeira verificando seus sinais vitais, o zelador limpando seu escritório. Algumas delas carregam histórias de coragem que quebraria pessoas menos capazes. Elas não quebram. Eles exigem reconhecimento. Eles não buscam glória. Eles simplesmente servem. A Aurora História de Bennett nos lembra que a força nem sempre é barulhento. Isso é o mais a pessoa perigosa na sala pode ser aquele que todos ignoram. Os heróis. Nem sempre usam uniforme. Às vezes eles usam uniformes cirúrgicos e sapatos confortáveis. Da próxima vez que você conhecer alguém que parece tímido, que evita contato visual, quem deixa os outros passarem por aí acima deles, lembre-se de Aurora. Porque você nunca sabe realmente em quem está pisando. Ao lado. Você nunca sabe que tipo de fogo queima. Abaixo da superfície. O fim.